hoje para falar sobre saúde em Santa Catarina, iniciando um novo governo e com uma promessa específica: zerar a fila das cirurgias eletivas. Houve também recentemente reuniões envolvendo a secretária Carmen Zanotto. Nós temos um cenário hoje de mais de 100 mil pessoas em filas de cirurgias eletivas no estado. E para falar sobre o tema, discutir, a gente vai receber no estúdio da CBN o presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. Tudo bem, presidente? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E também, para quem acompanha no YouTube da CBN, a gente vai conversar com o Ciro Sonsini, doutor, presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Boa tarde, presidente, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos vocês, todos que nos ouvem e veem. Já desejando também aos entrevistados, a toda a audiência aqui do Conversas Cruzadas, um grande 2023. A gente começa com uma pauta até antiga, mas que teve um crescimento muito grande durante a pandemia, ou seja, tem algo que a gente está recebendo ainda para 2023, que é legado recente. Cirurgias eletivas. Vou começar com o presidente Giovanni, porque tivemos uma reunião hoje, com a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Um dos temas foi, obviamente, essa fila na cirurgia eletiva. O que já foi apresentado pelo atual governo e também na prática, o que eles anunciaram? Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre as estratégias de saúde da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina. Hoje pela manhã estivemos reunidos com a secretária para tratarmos, obviamente, dessas estratégias e, principalmente, da maior promessa em saúde do atual governo, que é zerar a fila das cirurgias e procedimentos eletivos. Para tanto, ela nos colocou quais seriam os planos, e o que mais nos motivou e agradou nisso tudo é que nós vamos agora, de uma forma diferente, ter vez e voz, quem sabe muito mais, porque serão ouvidas as três pontas de atendimento em saúde, qual seja, a Secretaria de Estado de Saúde, de um lado, os hospitais privados e filantrópicos e os médicos, então vai se fechar, e as secretarias municipais de saúde, para quê? Porque muitas das vezes, se tem aqui uma fila de 103 mil pacientes aguardando os procedimentos eletivos, e lá na fila do município não existe esse número. Ele pode ser maior, como pode ser menor. Provavelmente que ele seja um pouco menor, quem sabe. Por quê? O Estado não conhece a política ou as estratégias de governo de cada cidade no Estado de Santa Catarina. Quando isso acontece, como está na ponta o clamor do povo na Secretaria Municipal de Saúde pelos procedimentos eletivos, muitos prefeitos adotam mutirões municipais de saúde. E aqueles pacientes que estão na fila do mutirão estadual também estão no município. Às vezes fazem os procedimentos, às vezes esses procedimentos acontecem de forma com pagamento privado, ou seja, sem a participação do ente público, e às vezes até vem a óbito. E o que eu quero dizer com isso? Com isso, nós temos que fazer essas duas filas se encontrarem, tanto a do Estado quanto a dos municípios, para aí efetivamente sabermos, quais são e qual é o número de pacientes que nós temos. E foi isso, efetivamente, que a secretária nos demonstrou e já começou a fazer. Vai ser criado agora um grupo de trabalho nesse sentido, onde a FEUESC também terá assento para a análise, discussão e apresentação de propostas, e eu tenho muita fé de que realmente vai dar certo, que vai acontecer, o governo está comprometido e com muita vontade de realizar. Isso aí já é o princípio de tudo. Nós nos colocamos à disposição, como sempre estivemos, da Secretaria de Estado de Saúde, porque para nós não importa quem esteja governando, mas sim que as políticas de saúde do governo cheguem à ponta, que é lá nas secretarias municipais de saúde, lá nos hospitais, e isso aí a gente consegue enxergar que agora realmente vai acontecer. Em termos de recurso, para
tentar acelerar o atendimento e até cumprir essa promessa definitiva do novo governo. Para esse ano já tem 50 milhões de reais em emendas impositivas da bancada catarinense e 30 milhões de reais que serão repassados aos consórcios intermunicipais de saúde. São dados da atual Secretaria de Estado da Saúde. Recurso está vindo. Agora, o pessoal para trabalhar nisso tudo também, presidente Sonsini, qual o cenário também hoje em Santa Catarina? A gente está falando do serviço público, do serviço privado também, do serviço filantrópico. Olha, é bom ouvir o nosso parceiro Giovanni falando em vez e voz. É o que todo gestor, todo governante tem que ter no primeiro momento, né? A secretária Carmen tem vivência, tem conhecimento e já começa bem. E eu digo sempre de que ninguém começa nada duas vezes. O começo é naquele momento, o momento é agora. E ela já começou na primeira semana conversando sobre esse grave problema de uma fila muito grande de cirurgias eletivas, né? Então ela começa muito bem. E tem mais é que ouvir mesmo quem está no batente, quem pode ajudar, que somos todos nós, os hospitais, os secretários municipais, as entidades médicas, demais servidores da saúde. É com vez e voz que nós conseguiremos construir algo melhor. Eu lembro que é muito provável que nós tenhamos também alguma fila para exames, especialmente os mais complexos. Devemos ter também, talvez, filas para as consultas especializadas, mas tudo é um começo, e o governador elencou as cirurgias eletivas como sendo o carro-chefe, e que bom que elencou assim, e que bom que já estamos pensando e conversando sobre isso na primeira semana do governo, buscando as soluções. Os médicos certamente participarão do processo, os hospitais que aí estão, com certeza também, a remuneração é assegurada e só haverá benefícios para o nosso cidadão catarinense. Então, com vez e com voz, todos nós poderemos sugerir os caminhos que a secretária e a sua equipe, que tem muita vivência, saberão adotar para a gente atender o mais cedo possível os nossos catarinenses de todos os locais. Agora, presidente Giovanni, tem o modelo também para seguir, para acelerar essa fila, né? Agora começa também conversas para saber o modelo. O senhor falou sobre a questão para equalizar essa fila repassada pelos municípios com a do Estado, ou seja, números oficiais. Mas o modelo em si é mais indicado. A gente está falando de cirurgias eletivas, tudo que foge do emergencial. É fazer mutirão, é focar num mês específico. O que já está se trabalhando também nesse sentido com a estrutura que a gente tem hoje? Como falou o Sonsini, né, nós estamos iniciando agora a primeira semana de governo. A secretária Carmen começou bem, começou já ouvindo as entidades, né, que fazem parte do sistema, e é importante dizer que hoje pela manhã nós também discutimos como é que se vai realizar isso, se serão por mutirões, como é que será, por quê? Mas antes disso tudo, nós temos que saber e conhecer a capacidade produtiva de cada hospital nas mais diversas regiões do estado de Santa Catarina. Por quê? A ideia é realmente se fazer as cirurgias eletivas, os procedimentos eletivos, na rede pública e na rede filantrópica, né? Não havendo capacidade para absorver isso tudo, se parte para a contratação em hospitais privados, né, no estado de Santa Catarina. E não havendo resposta, né, no setor privado do estado de Santa Catarina, nos hospitais privados, aí então se parte para os estados vizinhos. Mas isso tudo vai depender do resultado desse estudo que agora se inicia, para realmente se começar algo diferente, né? Porque não adianta se dizer, vamos resolver, mas não se sabe como fazer, né? Então, primeiro tu tens que determinar o caminho, as etapas a serem vencidas, e isso não pode demorar, isso tem que começar logo. Por isso que, quem sabe, a secretária Carmen, com a vivência, com a experiência que tem na área de saúde, eu a considero uma das profissionais mais competentes e qualificadas no Brasil em termos de saúde pública, começou dessa forma, chamando as entidades, chamando os hospitais, daqui a pouco vai chamar as secretarias municipais de saúde também, para se conhecer a capacidade de cada hospital, o que cada secretaria municipal de saúde pode
né, colaborar, e aí sim se começa esse processo, e aí se vai definir se vai ser por mutirão mensal, semanal, o que cada um pode produzir. Nós não podemos esquecer que também existe a contratação de serviços dos hospitais privados e filantrópicos através da política hospitalar catarinense, que deve permanecer nesse governo também. Já é uma garantia ou ainda há um estudo nisso? Não, a política hospitalar deve continuar. Permanece. Pelo menos foi o que a secretária nos colocou hoje, né? Porque é aquela história, né? O que tem de bom tem que continuar. Tem que manter. Tem que manter. E o que não tem, então, se modifica, né? A modificação se começa realmente por este processo das cirurgias eletivas, que é importante se falar que a fila sempre foi grande. Mesmo antes da pandemia, a fila sempre foi enorme. Com a pandemia é que o problema se agravou. E agora se tem que achar uma solução, né, através dos hospitais próprios do governo, dos filantrópicos e dos privados aqui no estado de Santa Catarina. Não se achando, se parte para os estados vizinhos. E até lembrando, doutor Ciro, que tem, sim, além da fila de cirurgia eletiva, também tem fila até para cirurgia de alta complexidade também, que essa permanece. É um número menor, mas sempre tem, né? Certamente a demanda alcança vários matizes, mas eu lembro e relembro essa afirmação de ainda há pouco, de que se o governo começou bem hoje conversando, ele já começou bem no primeiro minuto, no primeiro segundo, ao manter a política hospitalar catarinense. Aquilo que é feito de bom, em que leva recursos às unidades hospitalares, que permite que eles contratem serviços, que paguem os servidores, mas especialmente os médicos em dia, é necessário que a gente mantenha aquilo que funcionou bem. E a política hospitalar, na visão do sindicato, é algo que veio muito bem, com recursos destinados em função da complexidade de cada um, sem ter que alguém aparecer mais no palácio para pedir mais. Não, aquilo está definido. Então, já começou muito bem ao manter isso. Ao contrário, por exemplo, do que a gente hoje vê na mídia, de que, olha, suspenderam o contrato de iluminação da ponte Hercílio Luz. Perfeito, isso não é urgente, isso pode ser revisto, como inúmeros outros contratos serão revistos. Mas na política hospitalar, parabéns, nós já estamos começando o ano muito bem. É claro, disse bem o Giovanni, tudo vai ser preparado, ajustado. Não acredito que se encerre nesse ano e zere fila. Eu não tenho, e o sindicato não tem essa preocupação, porque sempre haverá alguém com uma patologia nova, com algum problema novo. O que não dá é para chegar no final do ano e dizer, fizemos o quê da fila que tinha? Atendemos 10%. Aí é muito pouco. Então, nós temos aqui, sem o pensamento, que eu sei que é um pouco da política, né, do zerar fila, sem essa perspectiva de que se zere fila, o importante é que ela seja realmente reduzida e permanentemente. O governo não é de um ano, é de mais tempo, então que a política se estenda, encontrando os caminhos necessários para tal. Números que fecharam 2022, a política hospitalar catarinense manteve financeiramente ativas mais de 150 unidades hospitalares durante períodos históricos de urgência e emergência vividos nesses últimos 3 anos. Atualmente, 103 hospitais são contemplados com contratos e convênios que prevêem a realização de 25 mil cirurgias eletivas ao mês. É o cenário de 2022 repassado pela Secretaria de Estado da Saúde, agora começando também uma nova administração com a secretária Carmen Zanotto. Esse número que a gente tem de 25 mil cirurgias eletivas ao mês, ele teve um crescimento histórico também nos últimos anos. A gente tem que lembrar que é uma demanda que só aumenta, né, presidente? A demanda aumenta nos dois lados, né? Sim. Tanto na produção das cirurgias eletivas, quanto na fila. Porque dia a dia existem pacientes sendo inseridos nessa fila, né? E que demonstra claramente que o Estado não tem a capacidade de realmente, se não fizer um plano da forma como está sendo construído este programa aí para cirurgias eletivas, de zerar. Porque a ideia, eu concordo com o Ciro, a política hospitalar catarinense tem que manter? Tem. A que está aí hoje vigindo é aquela lá inicial? Não por quê? Porque a política hospitalar catarinense é algo que é dinâmico, não pode ser estático. Então ela tem que se adaptar, ela tem que se alastrar e dar a maior cobertura possíveis
para os hospitais do estado de Santa Catarina, para que esses possam, né, realizar os seus procedimentos. Acima de tudo, porque o estado de Santa Catarina também é um estado diferente dos demais. Nós aqui, né, somos responsáveis por mais de 70% dos atendimentos SUS no estado de Santa Catarina. Então, isso é muito importante. E com relação à fila, eu também concordo com o Ciro que não vai se zerar de hoje para amanhã, mas o que se espera, o que todo catarinense quer, é que a resposta seja de menor tempo. Se diminui esse lapso de tempo do cidadão que está na fila há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ele, às vezes, né, em alguns procedimentos, isso pode não ser muito, mas para quem está acometido da doença, para quem sabe que tem que fazer essa cirurgia, é muito, e é muito mesmo, sabe? Então, se diminuir esse tempo aí para meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses, olha, eu acho que já satisfaz a maioria do pessoal que trabalha com saúde, dos próprios pacientes aqui em Santa Catarina. Zerar, eu também concordo que é um tanto quanto difícil, mas vamos tentar. Doutor Ciro. Mesmo porque também, né, Matheus? Isso. E, Giovanni, a gente fala muito na tese do genérico, mas tem que pensar na pessoa, né? Aquela pessoa que operou a hérnia em abril e não em julho, ela se beneficiou, né? Então, realmente, é botar a mão na massa e ir tocando e atendendo as pessoas que sairão dessa fila, que precisa também ser revista, foi muito bem dito, né? Tem gente que está tanto tempo esperando que já resolveu em caráter privado e que na hora que é procurado já não está mais na fila, já não vem. É todo um recomeço, né? E que bom que se está recomeçando já na primeira semana, pensando nesse assunto, né? Era justamente também sobre esse tema, porque o último levantamento da Secretaria, ou seja, na virada de administração de 2022, traz o seguinte dado: mais de 30 mil pessoas não atendem ou não querem fazer mais a cirurgia. Também tem esse ponto para ser atualizado na fila. Esse é outro problema, Matheus, que nós também conversamos com a secretária hoje pela manhã, porque a Secretaria de Saúde entra em contato, o hospital, né, entra em contato com o paciente, não consegue falar. Não pode retirar ele da fila. Tem que tentar mais 1, mais 2, mais 3 vezes. E essa pessoa continua na fila sendo reinserida. Entendeu? Então, é algo que também precisa ser modificado na legislação, aonde se diga ou se consiga comprovar que se entrou em contato por tantas vezes com aquele paciente que não houve retorno e por isso ele foi excluído da fila. É algo que... porque senão nós vamos ter a fila aí para o resto da vida. Não vai sair nunca, não vai terminar nunca. O José dos Anzóis não consegui falar com ele esse mês, nem mês passado, nem mês retrasado. E aí, como é que ficou? Ele não vai perder vez e também não vai dar vez para um novo paciente. E posso até dar uma sugestão também? Jornalista que não somos, né, Giovanni? Mas como eles são administradores e médicos também, nós também podemos ser um pouco jornalistas, para dizer o seguinte: em que momento o governador que saiu veio nas televisões, nos jornais, fazer um apelo, uma chamada à população para atualizar isso e aquilo? Fica aí a sugestão que passaremos à secretária e a seu jornalista, de que o governador que bateu no peito dizendo que isso é uma coisa importante, que ele coloque a cara, saia do Palácio da Agronômica, venha para chamar os catarinenses, inclusive para atualização dos seus cadastros nos municípios, quem ainda precisa. O governador tem que ser também um animador. Parece-nos que o governador Jorginho tem um perfil, é político, diferente do governador Moisés, que era mais acanhado nesse sentido. Mas o trabalho não é só do município, o trabalho é de quem propõe essa retomada firme das cirurgias e de outros procedimentos, que venha para chamar. Chame, venha para a televisão, coloque a cara, diga o que quer. Eu acho que ajudará, e fica aí a dica para a secretária e para os jornalistas que lá trabalham. Nós tivemos, no caso da última gestão, vários secretários de saúde, né? Porque teve o escândalo da compra dos respiradores, aí houve a troca na secretaria, depois teve uma outra troca. Então isso também já dificulta um pouco a gestão, né? No caso da Carmen Zanotto, já teve até uma experiência no governo passado, quando assumiu a governadora Daniela Rainer. Ela já tinha trabalhado, então, na saúde de Santa Catarina anteriormente, formação como na enfermagem e como parlamentar várias vezes. Então, já é uma pessoa que tem uma experiência e isso já acalma um pouco a própria estrutura de saúde, né, presidente? Com a experiência que a Carmen possui,
já foi secretária em governo anterior, foi secretária também durante o tempo em que a hoje deputada Daniela Rainer assumiu o estado de Santa Catarina, que conhece profundamente, né, os afazeres, os corredores, vamos dizer assim, da Secretaria de Estado de Saúde, acalma todo mundo, porque é uma pessoa que não chegou e nem foi colocada ali por acaso. Não desmerecendo secretários que a antecederam, mas ela realmente tem, né, esse cabedal todo de conhecimento para poder chegar lá e dizer, olha, vai ser assim e nós vamos conversando, porque e o mais importante é que ela entende que sozinha, né, se aquartelando lá dentro da Secretaria de Estado de Saúde com os técnicos da Secretaria, ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Ela precisa, né, das secretarias municipais de saúde, ela precisa das entidades médicas, ela precisa das entidades hospitalares, para aí sim, em conjunto, a gente construir algo de melhor para o nosso povo catarinense. Agora 3 horas com 26 minutos, a gente vai para o intervalo, na sequência retoma Conversas Cruzadas falando sobre saúde em Santa Catarina e com a sua participação manda mensagem no nosso WhatsApp que a gente vai levar para o ar, 489-9181-3800. Conversas Cruzadas. De volta com Conversas Cruzadas, 3h30 da tarde, para você que acompanha a programação da CBN Floripa 90.3 FM, também para você nas plataformas digitais, lembrando que o 740M, para você que está ouvindo na frequência AM, vai sair do ar em definitivo no próximo dia 17 de janeiro. Então, já vai para o 90.3 FM, que esse é o nosso caminho daqui em diante, além das plataformas digitais. 90.3 FM na Grande Florianópolis, a frequência da CBN Floripa. O tema do programa de hoje é a saúde no estado, em específico a promessa para zerar a fila de cirurgias eletivas, uma promessa do atual governo, da atual secretária Carmen Zanotto. Hoje nós temos um cenário de mais de 100 mil pessoas nessa fila, que deve ser atualizada. Tem alguns pontos ainda a ser atualizado. A gente falou sobre pessoas que já foram atendidas ou que não precisam mais desse atendimento, que continuam ainda constando nessa fila, pessoas que não atendem, não retornam as ligações no momento do procedimento. A gente está discutindo tudo isso no programa de hoje com o presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini, e também o presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. Na sequência tem o repórter CBN, a gente vai tocando daqui. Se eu levantar a mão aqui durante alguma resposta, é porque o repórter CBN está pedindo passagem na sequência aqui na programação. Presidente Giovanni, até teve um ouvinte que mandou questionamento há pouco aqui no nosso WhatsApp, o 48991813800, a Edileuza. Ela questionou sobre o mutirão de cirurgia e pergunta, mas não existe uma fila única? Porque existe o CISREG, onde estão todos os procedimentos na fila. Por que tem essa diferença entre município e estado? O questionamento dela. Na verdade, a fila está no CISREG, mas a Edileuza tem que entender também que nós temos no estado de Santa Catarina 2 tipos de gestão, né? A gestão plena e a gestão que não é a plena, que onde o cidadão, a plena, o cidadão acorre à Secretaria Municipal de Saúde, que já coloca direto no CISREG. A outra, não. Está chegando o repórter CBN na sequência, a gente vai retomar a resposta do presidente Giovanni. Dentro da programação, você continua participando, assim como a Edileuza, os questionamentos serão respondidos logo após o repórter CBN. 3 horas com 37 minutos, de volta com Conversas Cruzadas pela CBN Floripa 90.3 FM, também nos canais digitais. O assunto é saúde em Santa Catarina, fila nas cirurgias eletivas, a discussão é essa, mas também a saúde como um todo. Há pouco, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, o governo federal com a promessa da retomada do programa Mais Médicos, e a repercussão disso também aqui em Santa Catarina a gente vai discutir daqui a pouco, porque antes o presidente Giovanni Nascimento estava participando conosco. Ele é presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, respondendo ao ouvinte de Leusa sobre a fila que é única no sistema, que é o CISREG, ou seja, em todo o país, mas também tinha diferença dos números de prefeituras e do estado. Estava respondendo ao ouvinte sobre que há, de fato, uma fila,
mas as incongruências ainda existem. Elas existem porque, como eu falei, existem dois sistemas, o pleno e o bipartite, e quem alimenta estas filas são as secretarias municipais de saúde, entendeu? Então, e é esse lapso de tempo aí que faz essa diferença. Às vezes a fila está lá no município e não foi cadastrada ainda no Sisreg. Isso, embora possa parecer um absurdo, mas acontece muito. E presidente Ciro Sonsini, que participa conosco, eu já vou até passar essa questão ao senhor, porque nós tivemos uma declaração do secretário de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, o Nésio Fernandes, que inclusive é catarinense, recentemente era secretário de Estado da Saúde no Espírito Santo. Ele já deu a declaração de que o programa Mais Médicos vai ser retomado. Existe um modelo a ser estudado ainda, mas há uma prioridade para profissionais brasileiros e, na sequência, as vagas que não forem preenchidas, os estrangeiros entram também para fazer o atendimento. O Mais Médicos é aquele programa que, para resumir, né, como ficou na época conhecido, houve a polêmica com os profissionais cubanos que estavam atuando, existia uma questão também que era uma briga ideológica sobre a contratação desses profissionais, mas na ponta, no atendimento, a gente tem que entender que é um programa que, nesse momento, é necessário a retomada dele, na opinião do senhor, presidente Ciro. É necessário que nós tenhamos instituições de saúde, profissionais, administradores, médicos, atendendo a população brasileira em todos os rincões. O governo Bolsonaro lançou um programa que pretendia atender a esta necessidade nacional com médicos, aí vou falar apenas dos médicos, né? Com contrato firmado, sem levar calote, sem ter nenhum médico com dinheiro ficando no bolso de nenhuma entidade ou de nenhum país, nos parece muito adequado. Se for para voltar ao outro sistema, e que, primeiro, contrate-se médicos, e não quem diz que é médico, e que o dinheiro fique todos com esses profissionais, e que eles trabalhem nos rincões brasileiros, somos totalmente a favor. O que nós não acreditamos é que, e aí não é torcida, torcida é para que o país vá bem, para que tudo melhore. Não queremos inflação, não queremos que os médicos deixem de ser filiados ao sindicato porque estão apertados financeiramente, não queremos dificuldades, torcemos para o Brasil só melhorar. Mas a percepção que nós temos com o governo que foi eleito e que está no poder é de que o pensamento é atrasado. Se isso é uma percepção que vai confirmar-se ou não, o futuro dirá. A nossa torcida é para que as coisas sejam feitas com o bom senso necessário. Médicos para os brasileiros, sim. Quem não confirmar que é médico não pode trabalhar no Brasil. Esse é o nosso mote, nós continuaremos com esse pensamento. Porque tem uma pauta específica do sindicato, porque é justamente a validação de diplomas, né, que são de países estrangeiros para o Brasil. Hoje a burocracia que ela deve ser seguida qual é? De todos os modos, quando nós queremos exercer a profissão de médicos em outros países do mundo, nós temos que passar por um exame comprovando que não apenas conhecemos a língua, mas como também conhecemos a profissão. Isso é uma coisa absolutamente normal. Só não é normal e não foi com quem não raciocina e, quando tem problema de saúde, vai ao Sírio-Libanês. Aí é fácil. Para os outros, o que puder. E para alguns, o melhor que tem no país. Não, nós temos que ter médicos qualificados, sejam brasileiros ou estrangeiros. Nós temos inúmeros colegas que vieram do Peru, da França, dos Estados Unidos, temos médicos filiados de vários locais. E não há nenhuma restrição. O Brasil é um país que abraça, mas para trabalhar como médico, tem que ser médico. Se aqui tem regra, como a regra também no mundo inteiro, o correto é nós seguirmos as regras, ao invés de nós deixarmos essas regras na quinta gaveta. Repito, os principais da nação irão ao Sírio-Libanês. E aos outros dos rincões, qualquer um pode dizer que é médico e atuar como médico, não nos parece nem humano e muito menos cidadão.
No caso do Mais Médicos, o programa criado em 2013, agora a promessa de retomada. Quando assumiu a presidência da República, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em novembro de 2018, acabou fazendo algumas mudanças, e aí o convênio específico entre o governo brasileiro e o cubano, ele foi encerrado, e aí 8 mil médicos cubanos acabaram retornando ao país caribenho. E nós tivemos a maioria, né, de médicos cubanos, mas não era só para médicos de Cuba, tinham outros profissionais de outros países. Agora, presidente Giovani, a gente tem o cenário hoje de Santa Catarina, no interior, né? A gente sabe que há um atendimento básico de saúde, esses profissionais, vários deles estavam atuando também aqui em Santa Catarina. Parece uma boa a retomada do Mais Médicos no cenário atual em que vivemos? Eu concordo plenamente com o que o Ciro colocou anteriormente. O que nós temos, a nossa preocupação é termos realmente médicos qualificados para bem atender a nossa população, independente da sua nacionalidade. Eu tive conhecimento da retomada do programa Mais Médicos e também tive conhecimento que a preferência para estes novos médicos seria, né, por médicos brasileiros, né, não havendo o preenchimento das vagas, então se abriria para outros médicos de outras nacionalidades. Inclusive, também soube que o contrato com Cuba continua suspenso e que também, num primeiro momento, não existe, pelo menos é o que se fala, né, a necessidade de se retomar. Mas, como nós vivemos, né, agora numa incerteza, nunca se sabe o que pode acontecer. A verdade é que nós, né, volto a dizer, primamos para que nós tenhamos médicos, assim como o Ciro falou, de verdade, para atender bem a nossa população. Presidente Ciro, e sobre o atendimento dos médicos no interior, ainda existe o problema para ocupar essas vagas de fato, desde o encerramento do Mais Médicos, ou pelo menos a saída desses profissionais? Por que há uma dificuldade de preencher essas vagas? O CIMESC também monitora esse tipo de caso, ou seja, fora dos centros, dos grandes centros, a dificuldade de colocar esse médico para atender na ponta, no interior, nos rincões do país. Olha, nos rincões do país, sim. Eventualmente, nós temos locais mais na condição de exercer o trabalho, ele pode medir a pressão, ele pode fazer uma ausculta, pode fazer isso, fazer aquilo, mas ele não tem nenhum laboratório para fazer um hemograma. Então, há dificuldades que não é apenas o médico naqueles locais, mas a própria medicina. Aqui no nosso estado de Santa Catarina, não há essa dificuldade. Os médicos aí estão, há muitos médicos sendo formados, ocupando espaços, há alguns que estão ainda no programa Mais Médicos, mas com CRM, né? Estão habilitados como médico, há outros no Médicos pelo Brasil, que é o programa lançado no governo que encerrou-se. Não temos essa notícia de dificuldades, não. É evidente que há sempre alguns municípios um pouco menores em que não tem essa logística ao lado do médico. Então, o médico procura outras opções também. Mas não temos notícia de que tenhamos graves problemas de falta de atendimento e no nosso estado, da maneira como, e eu faço questão de dizer, como os secretários Aldo Batista Neto, que encerrou a gestão, e o André Mota Ribeiro, o primeiro secretário, nem vou comentar, tiveram esse empenho em tentar fazer com que, em Santa Catarina, a situação fosse um pouco mais universal e uniforme no atendimento. Então, aqui, eu acredito que talvez não seja algo necessário, mas se for, que sejam médicos habilitados, são todos muito bem-vindos, nascidos em qualquer país do mundo. Mas para ser médico, tem que ser médico. 3h48, a gente faz mais um intervalo, na sequência retomamos o Conversas Cruzadas, CBN Floripa 90.3 FM. 3h51, de volta com Conversas Cruzadas pela CBN Floripa 90.3 FM.
Você que nos acompanha nos canais digitais, no site nstotal.com.br e também nas plataformas digitais em vídeo, @CBN Floripa em todas, principalmente no YouTube. Estamos falando sobre a saúde em Santa Catarina, com o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado, Dr. Ciro Sonsini, e também o presidente da Federação dos Hospitais de Santa Catarina, Giovanni Nascimento. A partir de agora, nova gestão na saúde, governo Jorginho Melo, a secretária de Estado da Saúde é Carmen Zanotto. Uma das promessas é o atendimento pleno e até zerar a fila de cirurgias eletivas, que hoje tem mais de 100 mil pacientes, de acordo com dados oficiais. Daqui em diante, a expectativa já foi repassada, as reuniões estão acontecendo, na prática ainda o modelo vai ser estabelecido com os municípios principalmente, se vai ser mutirão, se vai ser concentrado em mês específico. O orçamento tem dinheiro já previsto para os próximos meses, especificamente 50 milhões de reais em emendas impositivas da bancada de Santa Catarina e 30 milhões de reais que serão repassados aos consórcios intermunicipais de saúde. Presidente Giovanni, o que significa esses 30 milhões que serão repassados aos consórcios? Ou seja, é um dinheiro a mais do que esse previsto em emenda da bancada. Exatamente. Em primeiro lugar, né, a boa vontade de se fazer. Segundo, não adianta só se ter boa vontade e não se ter recurso para poder se aplicar no plano, né? Então a gente vê que hoje se une a boa vontade com os recursos. É claro que essa emenda da bancada de 50 milhões, mais essa alocação de 30 milhões para os consórcios de saúde, dá um ânimo isso é a além mais. Do orçamento já previsto Exatamente. No orçamento do Estado já aprovado. Em cima disso tudo, nós temos que pensar que também existem os recursos da política hospitalar catarinense que também são repassados, né? Então, tudo isso aí vai ajudar muito para que realmente aquilo que até então era promessa, comece então a se tornar aos poucos realidade e venha satisfazer a toda a população catarinense no que diz respeito ao seu bem-estar de saúde. Aqui uma informação de trânsito, o Egídio Marçal está acompanhando a programação da CBN no 90.3 FM, alertando para a BR-101 sentido norte completamente parada. Nós temos o problema envolvendo o destombamento de uma carreta no quilômetro 200 entre São José e Biguaçu, ali no limite dos dois municípios. Houve o tombamento por volta da 1h, estava passando por um viaduto, tombou uma cegonheira, os veículos estão sendo retirados, são 11 veículos que estavam nessa cegonheira, mais toda a estrutura da carreta para ser removida pela concessionária que administra a rodovia, então vai demorar muito tempo, não está previsto ainda a liberação ao horário específico na via marginal e o trânsito já vai ficando lento também na principal, sentido norte, já com mais de 1 quilômetro de lentidão nesse ponto. E para quem segue mais adiante, entre Porto Belo e Balneário Camboriú, também são mais 10 quilômetros de lentidão, o serviço que a gente vai atualizando aqui ao longo da programação. Presidente Ciro Sonsini do Cimesc, os desafios daqui em diante para além da cirurgia eletiva no Estado. A administração atual começa já com reuniões, mas além da cirurgia tem outras demandas na saúde também. Com certeza, e a pena é que a gente fica ouvindo notícias como essa que você passa, e tem que passar mesmo, tá certo? E a gente lembra do contorno viário, né? Nós não podemos ser mais um país que está para fazer, mantém contratos, o contrato não é cumprido, a coisa anda e a gente, 10 anos depois, fica discutindo essa cegonheira poderia sofrer um acidente, sim, mas no contorno viário, né? E não trancando esse número imenso de carros de passeio, de turistas aqui no litoral. São coisas que a gente espera que, aos poucos, a gente vá conseguindo resolver. Outras demandas, certamente... E só ainda, presidente, daqui a pouco a gente também vai tratar do assunto aqui na programação, porque é uma pauta recorrente, infelizmente, aí envolvendo a mobilidade, que são os profissionais do SAMU tentando circular pela região metropolitana e pegando em alta temporada a via expressa, a região da BR-101 aqui, com caráter de avenida completamente parada, dificuldade também para esses profissionais do SAMU, que tem que lidar ainda da alta complexidade e também de dificuldades de locomoção. Você lembra muito bem, é verdade, a população fica refém da impossibilidade deles chegarem para prestar o atendimento tão bom que faz. E diga-se, o SAMU, parabéns à FAES, que administra o SAMU, parabéns ao governo que encerrou-se com a contratação da FAES. Não tivemos esse ano falta de pagamento de 13º, de pagamento normal do final do ano, segue uma vida normal, como tem que ser, com exceção do trânsito que atrapalha.
Acho que caiu a conexão do presidente Sonsini. Está retomando agora por ali. Não, acabou travando na nossa live o presidente Sonsini. Daqui a pouco a gente retoma com ele, mas repassa a mesma questão para o presidente Giovanni sobre as pautas para além de cirurgia eletiva, né? A gente tem algumas demandas que são repassadas pela Federação dos Hospitais de Santa Catarina para o atendimento já em 2023? Sim, nós temos aí, conversamos agora pela manhã com a secretária Carmen, como eu falei, da política hospitalar catarinense, que deve continuar, que deve, né, por ser dinâmica, padecer de algumas mudanças, de algumas reformas, sempre visando, né, o melhor atendimento de toda a população catarinense. E, além disso, a FEUESC sempre foi e sempre continuará sendo, através de seus hospitais afiliados, parceira do governo do estado, parceira do governo federal. Para quê? Para que a gente tenha realmente um atendimento digno para toda a nossa população. E a gente tem alguns ouvintes que mandaram mensagens ao longo do programa, algumas questões são muito parecidas, né, sobre essa questão envolvendo profissionais contratados, quando falta um no seu posto de saúde, aí é uma questão também da saúde dos municípios. Isso também é outro ponto que tem que ser trabalhado, né? Tem responsabilidades também na área da saúde, que é a do município e do estado, né? Quando está tudo muito encaixado, vai bem. Agora, quando já há diferença, a gente tem alguns casos, por exemplo, falta de atendimento ou sobrecarga em um local e já em outro sem essa sobrecarga. Existem muitas saúdes dentro do próprio sistema. Exatamente. Para as cidades mais próximas do litoral, esses problemas são menores. Mas para as cidades mais afastadas do litoral, esses problemas são recorrentes. Por quê? É óbvio que se eu tiver a opção de trabalhar aqui no litoral ou lá no oeste catarinense, eu vou querer trabalhar aqui. Porque aqui eu vou ter muito mais facilidade, vou ter muito melhores condições para, inclusive, de subsistência e de subsistência da minha família. Então, são fatores assim que devem ser revistos, devem ser, né, olhados com um carinho mais especial, mas também tem um outro lado. As faculdades de medicina, né, aumentaram. Aqui no estado também. E tem mais uma feira no STF ainda para autorizar. Exatamente. Então, com isso, o que eu quero dizer? Daqui a pouco, os médicos também vão estar na mesma via dos advogados, dos engenheiros, que não vão ter mais, quem sabe, essa condição de escolher entre o litoral e o oeste catarinense, ou as cidades de menor porte, porque a demanda, a oferta, hoje é menor do que a procura, mas daqui a pouco a procura pode se equivaler, né, à oferta e quem sabe aí as coisas entrem num eixo melhor. Presidente Ciro já retomou a conexão pela internet, até pelas considerações finais. Presidente, o senhor falava das demais pautas que o próprio SIMESC também tem na saúde aqui em Santa Catarina e que leva também a atual secretária Carmen Zanotto para encerrar sua participação aqui conosco no Conversas Cruzadas, por favor. Eu não sei se consegui ser ouvido, mas insisto na vacinação, que Sim. É extremamente importante que nós retomemos o nível que a gente sempre teve, né? E nos leitos de UTI das crianças. Se a neonatologia teve uma solução razoável nesse último semestre, mas nós temos ainda poucos leitos de pediatria e teria que ver o número, o percentual que é recomendado, né? Mas eu não vou tanto pelo percentual e sim pela realidade. Hoje, aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, nós temos 18 leitos para crianças, tem um livre. Um livre significa que aquela cirurgia eletiva de criança que tem que sair, talvez não saia. Ela tem que ser suspensa, porque era complexa, ia ter que levar a criança para a UTI, mas tem uma vaga só. Então, é algo que vamos levar à secretária, mas há muitas demandas, certamente teremos tempo, e com a boa vontade da secretaria e com a equipe qualificada da secretaria, nós conseguiremos encaminhar coisas no benefício de todos os médicos, toda a sociedade, e somos parceiro para tudo isso e seguimos juntos. Muito obrigado, presidente do SIMESC, Ciro Sonsini, até uma próxima oportunidade. Bom trabalho por aí. Agradeço, Giovanni, um grande abraço. Matheus, parabéns pelo trabalho da CBN, a todos os que nos ouvem e nos veem. Um ótimo ano, vamos construir soluções, mesmo com as estradas tendo alguns pregos no caminho. É isso, com certeza, né? Agradecendo também a participação do Dr. Ciro Sonsini.